O que se fala sobre as cruzadas que tu considera ser um mito? Então, as cruzadas, como eu aprendi, eram então os católicos malvados, né? Estou usando uma palavra assim só para caricaturar um pouco. Foram lá para Jerusalém, onde estava sendo que lá a região era dominada pelos islâmicos, e ali sem razão nenhuma, sem direito nenhum, invadiram Jerusalém e tomaram Jerusalém dos islâmicos. Eu aprendi assim, já vi gente divulgando isso aqui. Porém, não aqui no podcast, aqui no nosso ambiente de internet, de YouTube e tal, expressei, irmão. E quanto que a gente vê que o Islã e a cristandade europeia estavam em guerra há séculos, né? O Islã invadiu a Península Ibérica no começo do século VIII, invadiu a França, invadiu o sul da Itália. Aí, essas potências católicas se aliaram e fizeram uma contraofensiva. Para se ter uma ideia, em alguns séculos, não lembro quantos séculos foram, o Islã e a cristandade tiveram 500 batalhas, não é pouco, 500 batalhas, dos quais metade mais ou menos foi na Península Ibérica. A guerra mais longeva da história é a Guerra da Reconquista. A guerra, o exército de Maomé, né, invadiu a Península Ibérica no começo do século VIII. Aí houve uma contraofensiva a partir do ano 722 e terminou em 1492. Foi a guerra mais longeva da história, durou 770 anos. Aí, pegando um gancho no que você falou de pontos que eu acho que são mal contados ou que foram mentirosos, também em dois sentidos. Um é turvando o conceito histórico, mentindo ou deturpando. Um exemplo clássico eu já dei, não vou ficar repetindo. Colônia de exploração. Outro é de ficar ocultando determinados fatos históricos, né? Um que se oculta muito é a Guerra da Reconquista. Como é que ninguém comenta, ou pouca gente comenta, sobre a guerra mais longeva da história? Se a gente for fazer pesquisa de guerra longa, vão citar a Guerra dos 100 Anos. Nada contra estudar a Guerra dos 100 Anos, é muito interessante. Mas aí fica oculta a Guerra da Reconquista, que durou 770 anos, que aquele povo lutou até expulsar os últimos mouros. Então, as cruzadas têm que ser vistas dentro desse conceito de luta entre Islã e as potências cristãs, né? É um grande erro. Mas é difícil saber quem começou, né? Porque eu acho que a discussão fica assim, quem que é o malvado e quem que é o bom. Aí ninguém sabe, tem que descobrir quem começou a confusão toda, né? E aí fica nessa... Não, mas o Islã invadiu a Europa, né? Sim. Eles começaram. Na Península Ibérica havia uma nação chamada os Visigodos e eles invadiram. Eles também invadiram a França, foram detidos pelo Carlos Martel, né, avô do Carlos Magno, invadiram o sul da Península Ibérica. Mas você tem razão, quando a guerra fica muito longa, aquele dado inicial perde um pouco a força. Você tem razão. Mas de fato estava em guerra, entendeu? Estava em guerra. E se está em guerra, eu ataco, tenho o direito de atacar. Né? E a Inquisição, quais são os... Como é que a gente é ensinado sobre a Inquisição? O que está errado? A Inquisição é ensinada sob dois prismas, a meu ver, errado. Um exagerando, matou 30 milhões, 40 milhões. Esses números não existem. Os números são bem menores. São números na casa de 8, 10 mil. E segundo, se não analisa a Inquisição sobre o âmbito do contexto histórico, né? Tem um livro muito bom, aliás, está em PDF, quem tiver interesse, que é de um autor brasileiro, José Bernardino Gonzaga, e ele comenta muito bem sobre isso, que não tem como você entender um conceito complexo. É como Inquisição fora do conceito histórico. Então a gente fica com mentalidade do século XXI, querendo colocar os nossos princípios e visões para o século XII. Não dá. Né? E qual era o contexto? O contexto era que naquela época havia uma associação, talvez hoje a gente poderia pensar inclusive como legislação de segurança nacional ou questão de Estado. Se vinculava muito, eles pensando como Estado, não como a Igreja Católica, pensando nos Estados como Espanha, onde a Inquisição foi muito forte. Pegar o exemplo da Espanha. Então a Espanha se pensava muito que se mudasse a fé católica, poderia ter reflexo na concepção do Estado. O que eles tinham razão, né? O modo de pensar gera efeitos no Estado. Mudou-se a forma de pensar no século XVIII, veio a Revolução Francesa.
mudou a forma de pensar no século XIX com Marx, Lenin, veio a Revolução Russa. Então, na realidade, eles estavam corretos. Então, teria que haver uma defesa do pensamento, a defesa do que eles julgavam que era certo, né? Então, feita essa defesa, então se instalou um tribunal, a Inquisição é um tribunal, no sentido de punir determinadas condutas que seriam ofensivas a esse bem comum. E quais eram essas condutas? A heresia, principalmente, né? Era a heresia. Então, só para batizado, judeu não era ligado à Inquisição, é outro mito que solta. Judeu não era só, a Inquisição vinculava para gente batizada. Era uma questão interna de batizados, de católicos. Então, por exemplo, tinha muçulmano morando na Espanha. Ele era vítima da Inquisição? Não. Judeu morando na Espanha, era vítima da Inquisição? Não. Era um negócio interno. Interno. Mas aí, em nome dessa segurança estrutural do Estado, se fazia esses julgamentos e se executava pessoas que podiam desestabilizar a sociedade. Isso. Vendo daqui, do século XXI, é uma coisa muito esquisita. Né? É esquisito. Para nossa visão é esquisito. É que priva as liberdades das pessoas, né? É esquisito. Tem que ver o contexto da época, né? O contexto da época fica muito... se espera isso do contexto da época, né? Assim como hoje o Islã, ninguém pode entrar em Meca, né? Senão você vai preso em Meca. Só muçulmano pode entrar em Meca. É um conceito absurdo para nós aqui. Para eles, não. Porque eles têm lá a Meca como sagrado, é tão sagrado que só um muçulmano pode entrar. A Kaaba só pode, não lembro se vira sentido horário, anti-horário, só pode vir andar lá no quem é muçulmano.